E já tem uns dias que Deus vem falando com o meu coração sobre o tema Mulheres Alicerçadas. Deus tem falado assim, ministrado no meu coração umas semanas atrás. E quando a Gi me pediu para que eu viesse ministrar para as irmãs, essa palavra ainda ficou muito latente, muito forte. E eu sei que o Senhor, Ele quer ministrar, Ele quer que eu compartilhe com as irmãs. Então, vamos abrir comigo lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24, 27. Mas está aqui, se as irmãs quiserem só acompanhar. Amém? Assim diz a palavra. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e as não observa, será comparado a um homem nécio que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua ruína. Eu acredito que todos conhecem essa palavra, né? Mas a palavra de Deus, ela é poderosa e ela se renova todos os dias. E aqui Jesus estava falando com seus discípulos. E há uma comparação das nossas vidas, né, em várias passagens da Bíblia, com nós como uma casa, como um edifício, né, nós como um tabernáculo, né, nós somos santuários de Deus, morada de Deus, do Espírito Santo de Deus. E eu acho interessante que quando a gente pensa em uma casa, quando Jesus ele compara nós com uma casa, a gente pode pensar, sempre vem à nossa cabeça, mas é minha casa, meu lar, minha família? Ou é eu como uma casa que é a morada do Espírito Santo de Deus? As duas coisas valem. Amém? Pode passar. E quando a gente pensa em casa, uma casa ou um edifício, né, alguma construção, a gente logo pensa um alicerce. Porque uma casa, um edifício, ela não é construída sem ter um alicerce, sem ter uma base, né? E alicerce, o que é alicerce? Alicerce é fundamento, base ou um apoio, a estrutura necessária para a casa se manter de pé. Quer dizer, sem uma base, sem uma estrutura, nenhuma casa permanece de pé. Ou quem sabe se pode até construir, mas qualquer mudança de tempo, qualquer chuva, tempestade, vai desmoronar, não vai conseguir permanecer de pé. Então, nenhuma casa ou edifício é construído sem fundamento, sem estrutura e sem alicerce. E o interessante quando a gente pensa, né, em alicerce, é que quanto mais alto o edifício, ou mais degraus, ou mais andares, o edifício ele tiver, mais profundo e mais firme ele tem que ser o alicerce. Então, quando a gente pensa nisso, você pode se comparar com um edifício. E aí você pode parar para pensar aqui, quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos para a sua vida? Eu creio que cada uma de nós, a gente pensa, a gente planeja, a gente tem um sonho de construir uma família, né, um lar. A gente tem sonhos com os nossos filhos, deles serem grandes profissionais, né, deles serem pastores, missionários. A gente tem sonhos com as nossas vidas, né, tanto profissionais, tanto ministerial também. Eu acredito que cada uma de nós aqui, a gente sonha em algo, em construir algo, né? Mas será que aquilo que nós temos construído, a gente tem construído em cima de que tipo de alicerce? Às vezes a gente só se preocupa com o tamanho do edifício, com o tamanho da construção. Às vezes a gente só se preocupa com o resultado, né? Com o resultado da construção. Mas a gente não se preocupa com o tempo de permanência que essa construção vai ficar naquele lugar, né? Porque o alicerce, ele vai dar o prazo e o tempo que vai permanecer aquela construção edificada naquele lugar.
E se aquele prédio, aquele edifício, aquela construção não for muito bem edificada, se ela não tiver suas estruturas muito bem estruturadas, as suas bases, as suas estruturas, né, solidificadas, com certeza, o seu tempo de permanência vai ser muito rápido, né? E você pensando nisso, você pode pensar, puxa, é verdade. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já tentei construir isso, mas não deu certo, não permaneceu. Pode passar. E eu peguei uma frase muito legal de um engenheiro, Carlos Maffei, da USP, que ele diz assim: o ideal é que o solo que sustenta o alicerce seja resistente e não se deforme com o peso do edifício. Muitas vezes o solo bom está muitos metros abaixo da superfície. Por isso temos que cavar fundo para encontrá-lo. Aí você pensa, a Bíblia também fala sobre solos, né? E muitas das vezes, às vezes, as nossas vidas, comparada como casa, né, casa espiritual, às vezes a gente passa momentos na nossa vida que não temos solos favoráveis, né? Quantas vezes a gente tentou fazer algo e às vezes não deu certo. E a gente tentou fazer de novo e não deu certo. E tentou fazer de novo e não deu certo. Por quê? Porque às vezes o solo não é favorável. Mas se a gente pensar só na superficialidade do solo, que muitas das vezes o solo não é favorável, a gente logo desiste. Não é verdade? Se a gente pensar, isso aqui não está dando certo não, né? Eu vou desistir. E quantas vezes a gente desiste muito fácil das coisas que a gente tenta construir nas nossas vidas. E isso seja no nosso casamento, seja no encaminhamento da educação com os nossos filhos, seja na nossa profissão, em tantas áreas da nossa vida. Muitas das vezes, quando as coisas não são favoráveis, quando o solo, a gente olha para o terreno, para o solo, e a gente vê, puxa, esse solo não é legal. E às vezes a gente logo desiste, logo sai, logo esquece. Mas aqui, esse engenheiro, ele diz algo muito interessante. Por isso que temos que cavar fundo para encontrá-lo. Às vezes, o solo não é favorável. Mas às vezes a gente tem que tentar. A gente tem que lutar. A gente tem que cavar. Porque não é na superficialidade que a gente vai conseguir edificar aquilo que Deus quer na nossa vida. Não é no superficial. Às vezes a gente tem que lutar. E para cavar um terreno fundo, se a gente pegar aí construtores, engenheiros, eu não entendo muito. Mas se você vê uma edificação de qualquer fundição, você vai ver pessoas usando maquinários, escavadeiras. Você vai ver pessoas usando até mesmo bombas, né, para poder cavar aquilo ali. E o que nós temos usado para cavar o alicerce que Deus quer nas nossas vidas? Que tipo de instrumentos que nós temos usado? Será que nós temos cavado? Será que nós temos ido profundo nas coisas que Deus tem nas nossas vidas? Será que nós temos lutado? Muitas das vezes quando o solo não é favorável. Muitas das vezes quando a gente olha e fala assim, puxa, aqui não vai dar certo. Será que a gente tem cavado para achar o solo? Até a gente achar o solo que é necessário para a gente firmar a nossa fundição? Ou será que a gente já encontra qualquer solo e já começa a construir? E também quando não dá certo a gente desiste? Porque vem as lutas, vem a tempestade da vida, vem as dificuldades que são comparadas como tempestade, como vento forte. E com certeza vai derrubar a construção quando ela não está muito bem firmada. Pode passar. Então eu queria que você pensasse em várias áreas da sua vida. No seu casamento, na sua profissão, né? Na sua vida com Deus, na sua vida ministerial.
que tipo de alicerce você tem usado? Às vezes a gente quer ver o resultado da construção, mas às vezes a gente não se preocupa com o alicerce. E é o alicerce que vai dar sustentação para aquilo que Deus quer na nossa vida. É o alicerce que vai dar o tempo de permanência daquilo que Deus tem para nossas vidas. É por isso que muitas pessoas vêm na igreja. Se você olhar domingo, aqui na nossa igreja mesmo, os cultos estão cheios. Mas será que todas as pessoas que vêm na igreja têm conseguido permanecer na presença de Deus? Será que todas as igrejas que a gente vê aí nas esquinas, que hoje em dia é legal ser cristão, é legal ser crente, ser gospel, mas será que todos eles permanecem? É fácil começar uma caminhada. É fácil você começar qualquer coisa que você quiser na sua vida. Você traçar um plano, um projeto e você começar. Mas o difícil é você permanecer naquilo. O difícil é você chegar até o seu objetivo. E muitas das vezes a gente só começa. A gente só começa. A gente só começa. E a gente só olha para trás, a gente vê tantas coisas que a gente tentou construir. Às vezes a gente até chegou de construir, a gente até teve um resultado. Mas com o tempo, com as dificuldades, com as lutas, logo desabou, logo a gente desistiu. E o que Deus está falando para nós hoje: não importa o que você esteja construindo, o importante é quanto firmado você está. É o quanto alicerçado você está construindo. É qual tipo de alicerce você tem usado para que a sua construção, para que o seu sonho, para que o seu projeto, ele fique firmado e ele permaneça. E pensando nisso, eu falei para Deus: mas Deus, o que eu posso falar para elas e para mim mesmo? E é um dos primeiros alicerces que a gente tem que ter, tem que estar firmado. Pode antes, é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, na palavra de Deus diz, são vários versículos, né? Ele é o único caminho, Ele é a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, Ele é o intermediário da nossa bênção, né? Através de Jesus Cristo, né, a gente tem alívio ao nosso cansaço, porque Ele tomou sobre si o nosso jugo, né? E Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Muitas das vezes a gente começa uma empreitada na nossa vida e a gente logo cansa, porque vai vir as dificuldades, vai vir as lutas e a gente fica cansado. Meu Deus, né? A gente às vezes não aguenta, né? Eu comecei a trabalhar lá no Hospital Santa Marina vai fazer 3 meses. E quando eu fui chamada para fazer o treinamento, eu queria muito, eu precisava daquela oportunidade. E eu lutei para começar, né? Fiz tudo possível. Mas quando eu entrei, as lutas vieram também, né? Às vezes você pensa assim: puxa, eu vou entrar agora, nossa, glória a Deus, né? Agora eu vou ter alívio. Mas aí você precisa batalhar para você continuar no emprego, né? Porque as lutas vêm. E se você não estiver firmado em Jesus Cristo, você vai se cansar. Você não vai conseguir cavar, sabe? Você não vai conseguir cavar, você logo vai cansar. E é isso que muitas das vezes acontece conosco. Porque às vezes o nosso alicerce não está em Jesus Cristo. Às vezes a primeira luta que a gente enfrenta não é Jesus Cristo que a gente procura. Não é o alívio e o descanso nele que a gente procura. Às vezes a gente procura nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Às vezes, até mesmo a gente procura tantas pessoas e tantas coisas para aliviar o nosso cansaço. Mas a gente não procura Jesus Cristo. E Jesus está dizendo: eu sou o seu alicerce.
Amém? Jesus, ele é o nosso alicerce porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores Ele levou sobre si. Então, quando vier a enfermidade, quando vier o cansaço, se Jesus for o nosso alicerce, logo, logo Ele vai sarar. Ele vai nos curar. Ele que vai nos edificar. Ele que vai dizer, olha, eu sou sua estrutura, pode ficar firme aí. Porque eu estou contigo. Eu estou contigo para o que der e vier. Se nós estivermos com alicerce, nós ficaremos firmados. E nada poderá nos abalar. Pode passar. O segundo tipo de alicerce, que eu vejo muito importante, é a palavra de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários versículos falando da própria palavra, né? E um dos versículos eu achei interessante citá-lo, é o Salmo 119, 105, que fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O nosso pé é o nosso sustentáculo, né? Quem não tem pé, é difícil permanecer, né? Vai ter que usar cadeira de roda, muletas e por aí vai. Mas a palavra é lâmpada para os nossos pés, né? Então quer dizer, se o meu pé é o meu sustentáculo, eu preciso da palavra de Deus para que ela sirva como lâmpada, para que ela venha clarear, né? Às vezes a gente está andando no escuro e não sabe por quê. Às vezes a gente não sabe qual é a direção. A gente não sabe por quê. Porque a gente não tem buscado na palavra de Deus. E a palavra de Deus que traz os princípios, né? Que traz toda a vontade de Deus para as nossas vidas. É Ele que pode clarear, né? Cada passo que a gente vai dando. Cada passo. Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei que instrumento usar para cavar mais, Senhor. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Você não está enxergando? Usa a palavra de Deus. Você não está enxergando aonde você vai cavar? Você não está conseguindo visualizar qual é o instrumento, qual é a ferramenta que Deus quer que você use para você vencer? Use a palavra de Deus. E eu vejo que a dificuldade de qualquer cristão é ler a palavra, né? Mas Deus está dizendo, a minha palavra é o seu alicerce. Muitas das vezes a gente se agarra em tantas coisas, mas a gente não se agarra na palavra de Deus. E a palavra é a própria palavra de Deus. Às vezes a gente fala assim, Senhor, fala comigo, Deus, usa alguém. Né? Eu queria tanto que o Senhor falasse comigo. Mas às vezes a gente é incapaz de abrir a Bíblia para ler ela. Sendo que ela é a própria palavra de Deus. E lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é poderosa para discernir tudo aquilo que você está pensando agora, tudo aquilo que você tem planejado, tudo aquilo que você tem construído. A palavra de Deus, ela é apta para discernir. Ela vai aonde você, aquilo que você está pensando, ela vai até lá. Aquilo que você quer para a sua vida, ela vai até lá. Ela é poderosa, né? Então a palavra de Deus é ela que nos traz fé. A Bíblia fala assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, né? Através da palavra de Deus, ela não vai nos trazer esperança, confiança. Pode passar. E a terceiro alicerce é oração e intimidade com Deus. Lá em Mateus capítulo 7 diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. A oração, ela é a chave para abrir qualquer porta. Você está precisando de alguma coisa? Ore. Você está precisando de alguma coisa nessa sua construção? Eu não sei qual é a sua construção.
Eu não sei aquilo que você tem se empenhado. Eu não sei se é lá na sua casa que você tem lutado para vencer, para construir alguma coisa. Ou se é lá no seu serviço, eu não sei. Ou se é aqui na igreja, eu não sei. Mas a oração é a chave. Se você pedir, Deus, Ele vai te dar. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, vai se abrir, né? A oração traz confiança, traz firmeza nos momentos de luta. E à medida que oramos, nós nos aprofundamos na comunhão com Deus, né? À medida que nós oramos, Deus vai nos dando estrutura e equilíbrio. Porque uma estrutura, o alicerce é que dá o equilíbrio. Você acha que a sua casa, lá onde você mora, se ela não tivesse equilíbrio, nos momentos de luta, de vento, de tempestade, você acha que ela permaneceria de pé? Não. E quem é que pode nos dar o equilíbrio para a gente permanecer de pé? É Deus. É através da intimidade com Ele, né? E esse equilíbrio é equilíbrio mental, intelectual, é equilíbrio espiritual e emocional. E isso tem tudo a ver com nós, mulheres. Porque as mulheres são as primeiras a perder o equilíbrio, né? Seja por briga com o marido, ou brigando com o filho, ou no serviço. Qualquer coisinha, a gente já perde o equilíbrio, né? E é o Espírito Santo que nos traz o equilíbrio. Pode passar. O Espírito Santo que vai nos adubar até produzirmos os frutos bons, dando o exemplo de uma vida equilibrada. Lá em Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito, né, que eu acredito que quase todas sabemos, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Será que tem faltado temperança no relacionamento com o nosso marido? Às vezes falta. Mas por quê? Porque às vezes falta o equilíbrio que é dado pelo Espírito Santo, né? Mansidão. Será que a gente é manso o suficiente? Essa palavra fala muito comigo, né? Porque às vezes no nosso relacionamento com o nosso marido, a primeira coisinha a gente já se altera, né? Já perde o equilíbrio. A gente não é nem um pouco temperada, né? Às vezes lá no serviço, lá no trabalho. E para uma boa construção, se você quer que o seu casamento permaneça, se você quer que a sua construção, que o seu edifício permaneça, você precisa de equilíbrio. Você precisará dos frutos do Espírito Santo. Pode passar. Então, em que você tem se alicerçado? Será que você tem se alicerçado em Jesus Cristo? Muitas das vezes o nosso alicerce é o nosso salário, não é? Às vezes o nosso alicerce é o salário do marido, do esposo. Às vezes quando falta alguma coisa, a gente já perde o equilíbrio, né? Quantos casamentos são destruídos por causa do financeiro, quando falta o financeiro? Daí vem a escassez e daí já perde o equilíbrio. E aquilo que foi construído já se perde. Será que o nosso alicerce tem sido a palavra de Deus? Será que nós temos buscado, né, a palavra de Deus para as nossas respostas? Para que Deus venha nos mostrar a luz, para que Ele venha nos mostrar a direção? Será que a palavra de Deus será que o nosso alicerce tem sido a oração, a intimidade com Deus? Em que você tem depositado sua confiança? As duas comparações daquele versículo, do livro do versículo que nós lemos, fala sobre a casa construída na rocha. E a casa construída na rocha é comparada a uma mulher alicerçada, uma mulher forte, equilibrada, que quando vem as tempestades da vida, as lutas, a escassez, ela permanece inabalável. Amém? Pode passar. A casa construída na areia, a casa superficial,
A casa sem alicerce, sem estrutura profunda, é comparada quando nós não estamos firmados na palavra de Deus, nos seus princípios. As lutas vêm, o dinheiro acaba, a tempestade da vida vem e consegue destruir com tudo que um dia foi construído. Quantas das vezes a gente perde tantas coisas? A gente for olhar para trás, a gente às vezes perde tantas coisas, porque a gente só está na superficialidade. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós: ei, eu quero que você cave mais. Eu quero que você vá mais profundo. Está difícil? O solo está difícil? Cave mais um pouco. Existe um solo favorável a você. Amém? Aonde a sua casa, a sua família, a sua vida está firmada? Pode passar. Quanto maior a construção, maior e mais profundo o alicerce tem que ser. Eu não sei qual é o seu sonho, mas eu sei que Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Amém? Eu sei que Deus tem coisas grandes para cada uma de nós. Mas quanto maior a construção, mais profundo nós temos que cavar. O nosso alicerce tem que ser mais firme. Quanto maior a sua promessa, maior terá que ser a sua estrutura para suportar as forças dos ventos e das tempestades. Talvez, meu amado, minha irmã, sua construção, você já construiu, você já tem alicerce, mas você tem sentido as forças do vento bater, e não tem sido fácil. Mas Deus está dizendo para você: não se preocupe, porque você está alicerçada. Porque você tem firmado o seu alicerce na minha palavra, na oração, na intimidade comigo. Não se preocupe. Não se preocupe com as forças do vento. É bem certo que quanto maior, se você estiver lá no mais alto do edifício, você vai sentir mais forte a força dos ventos. E é isso que acontece conosco. Quanto mais alto você almejar subir, quanto mais bonita você quiser ser, mais firme terá que ser a sua fundição. Não deixe as forças dos ventos te levarem. Fortaleça a sua fundição. Pode passar. Eu só vou... Pode passar. Pode passar. Outra comparação bem rápida, já estou acabando. É nós como árvores que são plantadas junto a ribeiros de águas. São árvores que têm raízes profundas, que não têm raízes que ficam só na superficialidade. O interessante é que quanto mais profundas forem as raízes de uma árvore, vamos supor que essa árvore é você, essa árvore e aqueles frutos são os frutos que Deus quer trazer na sua vida. Então, quanto mais profunda forem as suas raízes, mais forte você será. Mais tempo de sobrevida ela terá. Mais fácil encontrará alimento. Mesmo em solo desértico, encontrará alimentos, pois suas raízes terão acesso aos lençóis freáticos. Mesmo quando o tempo não for favorável, quando estiver na seca, no inverno, ela sobreviverá. Se o tempo não está sendo favorável a você, procure ir mais profundo com Deus. Procure que suas raízes, se aprofunde mais. Às vezes existe um momento na nossa vida que a gente não sente a presença de Deus. Às vezes está difícil, a gente vem para a igreja, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus está dizendo: ei, suas raízes precisam ir mais profundas. Porque as raízes profundas, você pode estar no deserto que for, que você está, alimentado. Você vê aquela árvore bonita, frondosa, cheia de fruto. E você olha para o lado e olha para o outro, você não vê nada. Quem tem raízes profundas, quem tem alicerce profundo, firmado, pode estar acontecendo qualquer coisa ao seu redor, mas você continua bonita, perfeita e inabalável. Você pode passar o deserto que for, mas você vai ficar frondosa. E os seus frutos vão permanecer. Lá em Mateus, capítulo 16, diz que foi Ele que nos escolheu. Não foi Ele que escolheu a nós, mas para que nós fôssemos e dessemos frutos e que os nossos frutos permanecessem. Não adianta só dar fruto.
e o fruto bichar, apodrecer, cair. Nós temos que dar fruto e o fruto permanecer. Não adianta só construir. A nossa construção tem que permanecer. É isso que Deus quer para nós. Deus, Ele quer que nós venhamos permanecer na presença dEle. Porque Ele tem coisas maiores. Ele tem coisas grandes para nós. Mas é preciso permanecer. Você pode se levantar em nome de Jesus? Tem uma história que uma mulher, ela ficava olhando uma plantação de um vizinho. E esse vizinho era médico. E ela ficava olhando ele plantar as plantações dele, as árvores. E ele nunca regava. Mas ele tinha uma admiração muito grande por aquela plantação. E aí ela ficou tão curiosa, ela foi lá perguntar para ele: mas por que você não rega a sua plantação? Por que você não rega o que você planta? E ele disse assim, bastante orgulhoso: eu não rego porque quando eu não rego, aquilo que eu planto, elas demoram mais para crescer, mas ela procura suas raízes se aprofundarem mais. E eu sei que quando vier o vento, quando vier a tempestade, e quando ela crescer, ela não vai cair, ela não vai secar, ela não vai se desmoronar.